Viralizaram com o melhor sentimento do futebol, né, gente? Mas, infelizmente, essa semana, o futebol nos trouxe exemplos bem diferentes da mensagem que esses meninos nos dão. O Esporte Espetacular segue acompanhando a Operação Penalidade Máxima, que entrou na segunda fase de investigação. Além de manipulações em lances como cartões amarelos e expulsões, as investigações do Ministério Público de Goiás mostram como agem jogadores aliciados, o método de cobrança dos criminosos e a fraude no resultado de uma partida. A reportagem é da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes. Ó, irmão, você acha que você tem noção do que aconteceu, não tem? Eu não vou nem esticar muita ideia aqui. Tá ligado? Vou nem prolongar, não vou ameaçar, que isso ainda é da minha índole. Quem fala nesse áudio obtido com exclusividade pelo Esporte Espetacular é Bruno Lopes de Moura. Hoje, ele está preso, acusado de ser o chefe da quadrilha de manipulação. O áudio é uma cobrança a um jogador aliciado pela quadrilha e que não conseguiu cumprir o combinado. Mas se precisar também, a gente vai até onde você quiser, entendeu? Leva isso daí pra frente. Você não tem noção do prejuízo, entendeu? O jogador é o meio-campo Fernando Neto, que jogou a Série B do ano passado no Operário. Na derrota por 5-1 para o Sport, ele fez de tudo para ser expulso. O combinado com a quadrilha era que Fernando tomaria um cartão vermelho na partida. Em mensagens de texto apreendidas pelas investigações e que estão na denúncia do Ministério Público de Goiás, o próprio Fernando explica que se esforçou para isso. Mano, se você viu o jogo mesmo, você viu que eu fiz de tudo. Se pudesse escutar o que falei pra ele depois das faltas que fiz, falta sem bola, falta fora do lance, no início do jogo eu já fiz falta na entrada da área e nada. Eu chamei ele de cego, xinguei de filho da mandei ele se e tomar no quando levei o amarelo. E não tô contando história, não, eu tentei. O jogo foi no dia 28 de outubro de 2022. Em vários lances, Fernando fez faltas duras. No começo do jogo, uma entrada pesada. Depois, uma trombada no jogador do Sport. Neste lance, ele parece caçar a perna do adversário. Aos 37 minutos do primeiro tempo, uma entrada violenta, mas ainda sem punição. Chegada forte do Fernando Neto. O cartão é dado 3 minutos depois, aos 40, mas não o vermelho como ele esperava. Os caras só tá batendo sem bola, pô. Não, calma não, vai acabar machucando o cara, mano. Depois de mais uma falta, ele leva cartão amarelo. Nas mensagens de texto obtidas pelo Ministério Público, Fernando se justifica. O árbitro no meio do jogo chegou e me perguntou se eu estava querendo ser expulso, para você ter uma ideia. Olha as faltas que eu fiz, só faltou eu agredir o árbitro para acontecer alguma coisa. Não me expulsou, não tem lógica. A conversa era com o chefe da quadrilha, Bruno Lopes, que cobrava. Você não tem noção do prejuízo, entendeu? Que você colocou em nós. Ah, eu tentei. Ah, o juiz não deu. Meu mano, tô vendo o jogo inteiro. Se você quer tomar mesmo, quer defender os 500 mil que você pediu, entendeu? Você já pega 500 mil que você pediu, hein? Você já pega, na hora que você tomou a amarela, já vai na orelha do juiz reclamar. Vai xingar. Você mesmo não falou ali no mandar mensagem que depois que acontecesse isso aí domingo, você já nem tava mais no clube? Segundo a denúncia, o meio-campo Fernando Neto chegou a receber R$40 mil como adiantamento e receberia R$500 mil pela expulsão. O Esporte Espetacular já tinha mostrado como Bruno Lopes de Moura cobrava um jogador que não cumpria o combinado. Ninguém de apavorar ninguém, só que, irmão, o cara é primeiro comando, o cara é certo pelo certo. Nesse vídeo, exibido aqui com exclusividade após a primeira fase das investigações em março, Bruno cobrava um outro jogador. No caso, por não ter sido relacionado para um jogo pelo qual havia recebido dinheiro para levar um cartão amarelo. Ele, a partir do momento que ele perder 50 centavos, ele já vai atrás com 2 pés na porta. Agora imagina 500 mil. Então não vai querer, vamos pagar daqui uns dias. Não, parça. Nós já viu acontecer, maluco do Avaí que não fez cartão amarelo com nós, passou uma hora depois do jogo. Ele tava uma hora lá depois do jogo, lá na ressacada lá, pai, de jatinho. Tá ligado? Então, pra cobrar o maluco. Então ele não vai medir esforço pra cobrar se ele entrar num nabo de 500 mil amanhã. O jogador com quem Bruno Lopes fala no vídeo é Marcos Vinícius Barreira, o Romário, então no Vila Nova de Goiás.
Ele se tornou réu na primeira fase das investigações. Agora, nessa segunda fase, entre os casos investigados está o de Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Segundo as investigações, ele foi contratado pelo grupo para levar um cartão amarelo no jogo entre Avaí e Santos. Partida válida pela Série A do Brasileiro do ano passado, mas não cumpriu o combinado. Na rodada seguinte, no jogo entre Botafogo e Santos, ele novamente foi acionado pela quadrilha, mas desta vez para ser expulso. Bauerman levou o cartão vermelho, só que após o término da partida, e isso não é válido para as apostas. Um dos integrantes da quadrilha, Romário Hugo dos Santos, o Romarinho, mandou mensagem para os demais dizendo que estava indo à casa do jogador. Vou mostrar para esse Bauerman como funciona. Arranca dinheiro desse cabra safado. Manda ele te pagar, disse um dos envolvidos. Ele já me ofereceu o passe dele, respondeu Romarinho. Segundo as investigações, o zagueiro recebeu adiantamento de R$50 mil, mas como o cartão vermelho não valeu para a aposta, o grupo ficou no prejuízo. Outro jogador da elite do futebol brasileiro envolvido é o argentino Kevin Lomônaco, do Bragantino. As investigações mostraram que ele recebeu R$30 mil de um total prometido de 70 para receber um cartão amarelo. O jogo em questão foi Bragantino e América Mineiro pela 36ª rodada da Série A do ano passado. Lomônaco confessou o crime e fez acordo com a justiça para não ser processado. A Operação Penalidade Máxima, iniciada em novembro do ano passado, investigava manipulação em lances de jogos, como cartões combinados. A segunda fase da operação flagrou manipulação para venda de resultados, ou seja, atletas recebendo dinheiro para perder de propósito. Foi no jogo entre Goiás e Goiânia pelo estadual desse ano. Nesse caso, a oferta para o grupo criminoso foi feita por um atleta que atua num time de Mato Grosso. Denner Barbosa disse em mensagens que poderia aliciar jogadores do Goiânia. Eu tenho um time no Goiano com a linha de trás todinha, ofereceu ele por mensagem. Os diálogos prosseguem. Perder primeiro tempo, confirma Denner. No mesmo dia, véspera da partida, mensagens mostram que o negócio foi fechado e que a quadrilha pagará R$10 mil para cada jogador. Na sequência, Bruno Lopes envia o comprovante de um depósito de R$20 mil na conta de Denner como adiantamento. Depois do jogo, eles comentam a derrota do Goiânia por 2-0 e no primeiro tempo, como combinado. Perderam 2-0 no primeiro tempo. Coisa linda, eles comemoram. A direção do Goiânia declarou que ainda não teve acesso ao processo e que espera que as investigações punam quem tenha cometido qualquer crime. Bruno Lopes está preso preventivamente e o advogado dele não retornou nossos contatos. Romário Hugo dos Santos também está preso preventivamente. A defesa dele disse que não vai se manifestar nesse momento. Denner Barbosa foi interrogado pelo Ministério Público em abril, mas não foi denunciado. O advogado do jogador disse que Denner fingiu que participaria do esquema para receber um dinheiro de uma dívida antiga que Bruno Lopes tinha com ele e que Denner encerrou o contato com Bruno logo depois de enviado o comprovante. Em nota, a defesa afirma que vai provar a inocência do atleta. O jogador Fernando Neto não respondeu. A assessoria do zagueiro Eduardo Bauerman disse que o atleta não irá se manifestar. Ele foi afastado pelo Santos. E o advogado de Kevin Lomônaco disse que o jogador não foi acusado e que segue esperando o fim das investigações. Além dele, outros 3 jogadores confessaram os crimes e fizeram acordo para não serem processados. Somando as 2 fases da investigação, são 25 pessoas denunciadas, sendo 15 atletas. Eles respondem pelo crime de corromper resultados de eventos desportivos, previsto no Estatuto do Torcedor. O Ministério Público de Goiás continua com as investigações da Operação Penalidade Máxima. Em paralelo, por determinação do Ministério da Justiça, a partir de pedido da CBF, um inquérito foi instaurado pela Polícia Federal.
Ao longo da semana, clubes afastaram preventivamente outros jogadores que não foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, mas são citados na investigação. São eles: Richard, do Cruzeiro, Aleph Manga e Jesus Trindade, do Coritiba, Nino Paraíba, do América Mineiro, Vitor Mendes, do Fluminense, Rafael Rodrigues, do Avaí, Max Alves, atualmente jogador do Colorado Rapids dos Estados Unidos. Maurício, do Internacional, tinha sido afastado no meio da semana, mas foi reintegrado ao elenco e jogou como titular ontem contra o Atlético Mineiro. O Aleph Manga e o Jesus Trindade, do Coritiba, foram notificados para depor após as citações e serão interrogados pelo Ministério Público de Goiás. O Atlético Paranaense rescindiu os contratos dos jogadores Pedrinho e Brian Garcia, 2 nomes que aparecem na investigação e que também foram denunciados.